Gente, estamos ao vivo. Então, boa noite a todas e a todos. Obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite para essa nossa conversa de hoje. Obrigado, Rosângela. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Bruno. Obrigado, André. Obrigado, Danilo. Obrigado, Marcela. E a todos os que já estão conosco, que porventura venham estar. Bom, antes de mais nada, queria dizer que é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Hoje é um dia emblemático, não é? É o dia que a gente comemora o planeta que nós habitamos juntos, com outras formas de vida, né? Com outros animais, plantas, enfim, e que nem sempre, aliás, eu acho que eu estou sendo muito bondoso conosco, né? Dizendo que nem sempre, mas que em geral nós não respeitamos, não cuidamos, e ao não respeitar, ao não cuidar, não estamos respeitando a nós próprios e o planeta com quem a gente divide. Nem tudo é alegria hoje, né? O Feliciano, por exemplo, ex-deputado, que a gente estaria muito feliz que estivesse aqui conosco, não pôde estar porque ele tá hospitalizado, né, com Covid-19, o que é muito triste. Agora, essa pandemia, para além da tristeza de contaminar e de matar e de hospitalizar tanta gente, também trouxe à tona, deixou mais candente um problema que vocês conhecem muito bem, que é o abandono e o maus tratos animais, né? A informação que a gente tem é que, nesse período, 70% de aumento no abandono de animais. E vocês que estão aqui sabem muito bem o que é isso, sentem isso mais do que qualquer outro. Isso nos demonstra que o Estado, o poder público, não tem políticas estruturadas para lidar com esse problema. Isso mostra o quanto falta de conscientização das pessoas, cidadãos e cidadãs, para essa questão. O próprio Dezembro Verde, que o projeto foi aprovado, isso é muito bom aqui na Assembleia, e foi sancionado pelo governador, também não significa que a gente tenha criado alguma coisa, porque, na verdade, dezembro já é um mês que vocês institucionalizaram como um mês de consciência contra o abandono e os maus tratos animais. O que nós fizemos foi oficializar isso, tornar isso uma lei. E, ao tornar isso uma lei, o que a gente espera, e eu quero me comprometer aqui com isso, é de fazer ações cada vez mais que venham aumentar essa consciência nas pessoas sobre a questão da causa animal. Nós aqui no gabinete, estava conversando com o Bruno outro dia, estamos fazendo um pouco disso. Nós estamos fazendo contato com todas as 645 câmaras municipais do estado de São Paulo. Estamos conversando com cada presidente de câmara, com cada vereador, ou que esteja voltado já para a causa, que já tenha construído um nível de compromisso com essa causa, mas com outros que possam vir a ter também, para a gente primeiro replicar a aprovação em nível municipal, desenvolver campanhas, desenvolver abaixo-assinados, tentar construir juntos outras propostas de políticas públicas em nível de estado e em nível de município, para que a gente aumente essa sensibilização da população em relação à causa animal, que, na verdade, como eu disse, é uma causa planetária, né? É uma causa de todos e todas nós. Eu, para além disso, estou com muita fé, muita confiança em vocês. A gente quer ouvir de vocês sugestões de como é que a gente pode fazer com que o Estado contribua para essa conscientização. Que iniciativas de lei, que iniciativas de agenda, que iniciativas de propostas, de projetos, de ações a gente pode tomar para aumentar esse grau de consciência.
Quero, portanto, ouvir muito vocês hoje. Queria pedir para você, Danilo, coordenar o nosso trabalho daqui para frente e para a gente ouvir quem de fato lida com a questão e quem de fato pode contribuir para que a gente avance na solução. Muito obrigado mais uma vez a todos e todas e, por favor, Danilo, com você. Certo, Maurici, obrigado primeiramente pelo convite, né? Uma honra estar aqui com pessoas que são todas pessoas do nosso convívio, né? O delegado Bruno, fizemos várias ações junto, a Vanessa, nós tivemos juntos, o André, que sempre nos apoiou, o pessoal da Amparo Animal também, que faz um trabalho, assim, não tem nem o que falar, né? O trabalho que as meninas fazem aí é fantástico, né? E ter vocês aqui é uma honra, né? Vou ter oportunidade de falar mais para frente também, né? Vou estar representando o ex-deputado Feliciano Filho, o autor da Lei Feliciano, que proibiu a matança indiscriminada nas carrocinhas e que instituiu a figura do cão comunitário, entre outras leis. Mas a importância, né? Falar da importância dessa data é fundamental, porque as políticas públicas de proteção animal, existe uma carência muito grande, né? Nós viemos de um tempo lá atrás, quando nós começamos com a UPA, lá em Campinas, nós estamos falando de 17, 18 anos atrás, e mudar esse paradigma da proteção animal, né? Mudar aquele estereótipo do protetor, né? Nós vemos hoje aqui que são todas pessoas com grande formação, pessoas que têm um conhecimento muito amplo dentro da causa e que estão ajudando muito, né? E ter uma data instituída no calendário para que nós possamos levar isso para os municípios, para as crianças, né? O Bruno teve uma lei aí fantástica, que infelizmente foi vetada pelo desgoverno do Estado, né? Que institui essa questão aí da educação para as crianças, para os jovens na rede pública, porque é só através da educação que a gente consegue conscientizar essas pessoas. E é o trabalho de todos esses atores sociais que estão aqui hoje reunidos, e através deles que nós vamos conseguir levar todo esse trabalho que vem sendo realizado. E ter esse mês ele é importante porque esse trabalho não termina aqui, né? Ele começa com esse calendário. Nós vemos lá atrás, se nós buscarmos aí o Outubro Rosa, você vê a questão do autismo, a importância que tem, temos um símbolo, né? Uma simbologia dentro de um calendário para levar essas ações de maneira efetiva. E agora nós vamos ter um papel importante, todos aqui são pessoas que têm uma representatividade muito grande como formadores de opinião, e é importantíssimo, né? Eu queria primeiro agradecer, né? Eu sei da agenda de todo mundo, né? Eu sei da agenda da Rosângela, do André, que reservou um tempo, do Bruno como parlamentar, a Vanessa, que abriu tempo na agenda aí de sair do hospital correndo aí para poder participar disso, o pessoal que está chegando aí no decorrer da live também. Então, isso para a gente é uma satisfação muito grande. A gente espera poder continuar caminhando juntos, né? Porque a proteção animal ela é um trabalho de formiguinha. E é através da união de todo mundo que a gente consegue estar somando forças. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, né? E depois eu vou estar voltando depois. Eu sei que todos aqui têm as outras atividades aí. Queria estar dando continuidade aí, passar para o Bruno dar as suas boas-vindas aí, falar um pouquinho do trabalho. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Danilo, deputado Maurici. Primeiramente, agradecer o projeto aprovado, né? Nós sabemos que não é fácil, as pessoas acompanham a Assembleia, e não é fácil aprovar um projeto dentro da Assembleia. Eu agora, enquanto deputado de primeiro mandato, sei das dificuldades, sou prova viva disso. Parabenizar o deputado Maurici, enfim, e falar também da importância do projeto, né? Nós lidamos todos os dias com um problema que é o crime, que é o abandono, o crime de maus tratos, mas nada melhor que uma conscientização. Nós sabemos que o que nós fazemos é enxugar gelo, é o resgate, que a gente não dá conta, e está cada dia mais difícil, os ONGs, protetores, enfim, todos nós sabemos das dificuldades. E fico feliz de ter também, né, o apoio do Maurici agora na Assembleia, pareando aí, lutando também pela causa animal, vai ser muito importante, porque sozinho nós não fazemos nada.
Então, parabenizar pela atenção agora pela causa animal, pelo projeto aprovado, e falar que nós temos muito a discutir. Eu costumo falar que a causa animal é um aprendizado constante. Eu venho de uma linhagem policial, uma linhagem de delegado, então, para mim, no começo eu achava que tudo resolvia aprendendo as pessoas, e quando a gente para ver a causa animal no macro, a gente percebe que isso é o mínimo, isso aí não é nada. Você consegue resolver uma situação específica, mas na verdade nós precisamos pensar juntos, pensar em políticas públicas, em projetos de lei, de forma conjunta, né? O Danilo mencionou agora do nosso projeto que foi vetado, é muito, muito, muito triste, lamentável, mas eu acho que é isso, a gente sentar, até por conta da pandemia agora, as nossas expectativas de reuniões não foram, né, possíveis de serem concretizadas por conta do distanciamento, mas o nosso objetivo, eu já coloco aqui o mandato meu, do Maurício à disposição, é reunir com os protetores, né? Eu tenho alguns anos de causa animal, mas nós temos protetores que têm anos e anos, décadas de causa animal, e com certeza tem muito a colaborar com o nosso mandato, com o trabalho, e para a gente construir novas políticas públicas aí para a causa animal. Então, vamos juntos, contem conosco aqui, e fico muito feliz de estar participando, tá bom? Maravilha. Obrigado, Bruno, mais uma vez aí. A gente que fez tantas e tantas ações aí juntos, né? A gente queria passar agora para Rosângela aí, como está no nosso cronograma aqui também, para falar um pouquinho do trabalho da Ampara, né? Que agora são duas Amparas, né? Tem a Ampara Silvestre, tem a Ampara Animal. Não sei como que essas meninas conseguem dar conta aí de amparar tantos animais. O trabalho fantástico que fizeram aí na queimada do Pantanal, entre inúmeros outros, né? Não dá nem para estar enumerando aí as ações que estão fazendo e que faz a diferença na vida dos nossos anjos aí de 4, 2 patas, asas, pelo, enfim. Muito obrigada, Danilo. Bom, na verdade, eu acabei de chegar na Ampara, no time da Ampara, eu sou médica veterinária, eu trabalho há muito tempo com essas questões relacionadas a bem-estar animal, a proteção animal, a abandono. A gente estuda muito, né, a epidemiologia do abandono, as causas do abandono. Infelizmente, isso é um fenômeno mundial, não é só no Brasil. Obviamente, cada país tem as suas peculiaridades, né? Cada região do Brasil tem suas peculiaridades. A gente sabe, através de alguns estudos, que as principais causas de abandono, né, até estudos fora do Brasil, né, mas o Brasil também segue um pouco essa linha, são problemas comportamentais do animal, né? Em segundo lugar, a gente tem as causas que as pessoas abandonam porque o animal não vai de encontro com a expectativa que ela fez daquele animal. E também tem a questão da mudança da rotina da vida da pessoa. Então, a pessoa se separa, a pessoa perde emprego, a pessoa muda de casa. Isso a gente viu agora durante a pandemia, né? Com a crise social e econômica, muitas pessoas perderam empregos, tiveram que sair das suas casas porque não podiam mais pagar aluguel. Mas, infelizmente, tudo isso tem a ver com a questão do vínculo, né? A gente já viu histórias de refugiados que saíram da Síria e não abandonaram seus animais, andaram 8.000 quilômetros com um gato. Então, a gente sabe que a questão do abandono ela tem muito a ver com o vínculo que a pessoa estabelece com o seu animal. A quebra desse vínculo ela pode acontecer de diversas maneiras e a gente precisa prevenir a quebra desse vínculo. É muito difícil, né? É uma coisa que muitas vezes a gente fala, meu Deus, é quebrar paradigmas, é mudar uma cultura toda. A gente precisa muito investir em educação, muito investir em educação. Obviamente, a lei, a punição, a fiscalização, a gente não pode mostrar para as pessoas que elas podem abandonar animal, a gente tem que mostrar que abandono é crime, né? A gente tem a nossa lei federal, a 9.605, que fala que abandono é crime, mas, por um lado, que a gente tem toda essa questão, né, de legislação, de aplicação da lei, de punição, a gente tem que investir muito em educação. Então, nós da Ampara sempre acreditamos nisso, né, em investir em educação, em guarda responsável. Nós acreditamos que essa lei que foi aprovada, eu fico muito feliz, né, eu dou parabéns ao deputado Maurici pelo projeto de lei e pela sanção dessa lei para instituir o Dezembro Verde. É muito importante a gente somar esforços, todo mundo junto, ONGs, protetores, veterinários, faculdades, estudantes de medicina veterinária, tutores, todo mundo
focar os esforços no mês de dezembro, né? É importante a gente ter um mês, isso é muito característico que outros países eles escolhem um mês para falar de um assunto e a gente fala, mas por que falar só naquele mês se é um problema do ano todo? Mas é importante a gente focar os esforços, inclusive da mídia, chamar atenção para esse problema, trazer, né, toda essa questão para a sociedade, colocar a responsabilidade na mão de cada um, e realmente a gente acredita que a gente tem que investir em educação. Hoje, de acordo com a última Política Nacional de Saúde, que foi lançada em 2019, a gente tem aproximadamente 46% dos lares brasileiros que possuem pelo menos um cão. Então, não adianta hoje você fazer qualquer política pública, que seja social, política pública de saúde, onde você não fale dos animais. Não existe mais isso. Hoje a gente tem a família multiespécie, não adianta você falar só de pessoas. Quando a gente fala de uma crise, de uma pandemia, uma crise socioeconômica, a gente também tem que incluir os animais. Quando a gente vai fazer uma ajuda, entregar uma cesta básica numa comunidade, a gente tem que colocar ração de cão e gato dentro, né? A gente tem que incluir os animais em qualquer ação e principalmente nas políticas públicas. E o Dezembro Verde vem para falar de abandono, e quando a gente fala de abandono, a gente não fala só de abandono na rua, na estrada, na praça, a gente tem que falar de uma coisa muito triste que acontece no nosso país também, que é o abandono domiciliar. São aqueles animais que são abandonados no fundo do quintal, presos em corrente, e vocês estão no dia a dia aí, né, atendendo essas denúncias de abandono domiciliar, que nada mais é que negligência e que não deixa de ser uns maus tratos também. O delegado Bruno, inúmeros casos a gente vê, os animais simplesmente abandonados, presos numa corrente, com uma água suja, podre, sem alimento, sem carinho, sem amor, sem afeto. E tudo isso passa por uma questão de responsabilidade, de educação, mas também a gente tem que criar mecanismos para as pessoas entenderem que a partir do momento que elas adquirem um animal, seja comprando ou adotando, elas são extremamente responsáveis por aquele animal e elas têm que ser responsáveis pelo resto da vida. A gente tem que também criar mecanismos de registro, de identificação, de microchipagem, e isso que fez ao longo de 30 anos a Holanda mudar. E muitas vezes a gente pensa, mas a Holanda, primeiro mundo, eles têm dinheiro, eles tinham todos os problemas que a gente tinha. Obviamente não é um país com 200 milhões de habitantes e com milhares de cães e gatos, mas eles investiram em educação, registro e identificação, aplicação de leis, imposto e uma série de coisas. Não dá para a gente ficar falando muito aqui, não quero também pegar muito do tempo da discussão, que eu acho que vai ser bastante interessante, mas a gente acredita que o Dezembro Verde vai ser muito importante, né, para a gente tentar conscientizar as pessoas, todas as pessoas que fazem parte da sociedade, e tentar mudar essa realidade. É muito importante a gente envolver a academia, né, envolver os médicos veterinários para fazer pesquisas, entenderem a causa do abandono e ter um olhar diferente para tentar a gente conseguir lutar e acabar com tudo isso. E nós da Ampara estamos apoiamos a iniciativa, apoiamos o Dezembro Verde. Nós já estamos nessa luta há muitos anos e ficamos muito felizes com a sanção dessa lei. Parabéns aí a todos os envolvidos. É isso. Obrigada. Obrigado você, Rosângela, por essa contribuição tão importante aí como profissional da área, né, da saúde veterinária animal, aí falando também dessa questão da epidemiologia, né, que agora, num período de pandemia, está vindo à tona, né, esse desequilíbrio que existe no meio ambiente e que cada vez está ficando mais claro, né? E colocar essa questão, eu acho que é importantíssima a participação da academia nessas discussões, até para quebrar um pouco esse rótulo, né? Lá atrás, quando nós discutíamos a questão da proteção animal, tinha um estigma, né? De que o protetor animal era aquela velha dos Simpsons, do desenho dos Simpsons, aquela tia velha dos gatos, né? Então, era difícil, porque muitas pessoas tinham aquela questão da boa vontade de fazer, mas não levavam a sério, né? Muitas vezes, quando você começava a fazer uma discussão nesse aspecto, as pessoas não levavam a sério, porque era as pessoas que acabavam não tendo informação, e aí ia mais para o lado da emoção do que da razão, e aí você tentar argumentar, muitas vezes, acaba criando uma dificuldade. Então, é importantíssimo esse ponto que você colocou. Queria convidar agora a Vanessa para falar um pouquinho com a gente. Eu não estou vendo a Vanessa aqui. Será que saiu do ar aqui? Caiu o sinal da Vanessa? Será que ela foi cuidar do... Eu estou aqui, gente. Vocês não estão...
Ah, você está aí? Não tá me ouvindo? Não estava vendo você, não estava vendo, não estou te vendo aqui, Vanessa. Ah, não, tô aqui, firme e forte. Ah, Bom, boa maravilha, Vanessa. noite. Obrigado aí mais uma vez. Eu te infernizei a vida. Eu sei o quanto que é corrido. Você que Eu que nós peço perdão para você, Danilo, porque eu sou péssima para WhatsApp, assim, às vezes eu tô no nem hospital e aí, eu né, é acompanho, complicado. vejo a sua dedicação, né? Você é uma pessoa aí que entrou de cabeça, de corpo e alma aí, e o trabalho que você já fazia e agora que você passa a fazer como médica veterinária aí também, a causa tem muito a ganhar, né? Ter uma pessoa com a paixão que você tem pelos animais, o que você leva aí para os seus seguidores, o que eu escuto de jovens falando que optaram, tinham dúvidas de curso e que optaram por fazer medicina veterinária depois de acompanhar o seu trabalho é Ai, que impressionante. legal. Vejo Não, muito lá na UNG, é muito isso me bacana. motiva demais, assim, eu recebo muita direct das pessoas perguntando muito sobre medicina veterinária. Eu acredito assim, tudo que eu puder fazer para valorizar a profissão, que é uma profissão grandiosa, que inclusive pelo MEC é a segunda profissão mais difícil que tem. A gente perde para a engenharia mecatrônica que fazem robô, mas enfim, eu fico muito feliz de saber que eu estou influenciando muitos jovens a seguir essa profissão que é linda demais, mas que é uma profissão também e que a gente rala muito, a gente estuda demais, a gente investe demais nos nossos estudos também, né? Eu já faço esse trabalho na proteção animal desde que eu tinha 17 anos, eu fiz 35 anos, mas muita gente veio me conhecer por conta do Big Brother, claro, e assim, eu só agradeço a tudo que me aconteceu na vida, porque eu poder impactar na vida de um monte de jovem, de meninas de 15 anos que me acompanhavam ali no BBB, que hoje me encontram, que são moças já, e, ai, adotei um cachorrinho, porque você falava tanto sobre adoção, que adoção consciente, responsável. Então, nossa, para mim, assim, eu sou muito grata a tudo que o universo me proporcionou. E faço das minhas palavras, as palavras da doutora Rosângela também. Nossa, tudo que ela falou ali, eu me identifiquei completamente. Nós, do Instituto Pet Ivan, nós batemos sempre nessa tecla do bem-estar animal, né? Eu não saio resgatando milhares de animais, porque eu não superloto a sede. As pessoas têm que entender que abrigo é um lar temporário, transitório, até a gente conseguir encontrar um lar definitivo para esse bichinho, né? Então, às vezes, as pessoas assim não entendem direito esse processo, e é algo que eu sempre vou pregar, que é bem-estar animal, porque tem muitos dos animais ali da ONG que vão viver, né, para sempre lá com a gente. Então, o mínimo que a gente tem que fazer, o mínimo que a gente tem que proporcionar é o bem-estar animal, né? E em relação à divulgação mais sobre abandono, sobre maus tratos, eu acredito fielmente que a gente tem que ter propaganda em TV aberta, sabe? Aquela propaganda de Rede Globo, em SBT, no horário nobre. Eu acho que tem que impactar diretamente na casa da pessoa, porque às vezes a gente pega só um nicho ali, só uma classe, sei lá, classe B, classe A, e às vezes esquece acho que não impacta às vezes tanto em outras classes, né? E eu acredito muito que tem um problema socioeconômico aí nessa questão de abandono. Às vezes as pessoas abandonam porque não tem condição de cuidar. Quantas vezes eu já recebi direct falando, não tenho condição, não sei o que eu faço, que não sei, ou eu compro leite, ou eu compro ração. Vira e mexe, eu recebo recados desse tipo, né? Então, eu acredito fielmente nisso, que a gente tem que ter políticas públicas também para as pessoas carentes que querem ter esse bichinho, porque eu trabalho em um hospital que é popular, preços populares, e de excelente qualidade o hospital, assim, não tem nem que questionar o nível lá do hospital, porque eu estou ali diariamente. Mas eu vejo muita gente humilde indo lá, contando dinheirinho, mas ali ajudando o seu bichinho, fazendo de tudo pelo seu bichinho. Então, assim, não é, sabe, eu dou os animais em uma rede, né, na rede Pets, que fica no Itaim. Ou seja, tem um público muito bom que adota os bichinhos lá comigo. Eu não tenho problema algum. Eu tive um bicho devolvido durante 4 anos. Durante esses 4 anos, eu tive um bicho devolvido, que foi uma gata.
Eu não tive todo mundo, eu acompanhei essa pesquisa que 70% de animais foram devolvidos, tal, mas eu não tive nenhum problema, pelo contrário, eu doei mais animais até durante a pandemia, e isso que eu faço uma entrevista criteriosa, rigorosa, às vezes eu sou até invasiva na vida da pessoa, peço foto de vídeo, foto da casa, vídeo da casa, enfim, então eu acho que talvez ajudando a população também a gente consegue ajudar esses animais que ficam em comunidade, através da conscientização também. Legal, Vanessa. É importantíssimo também, né, a gente destacar nesses termos de políticas públicas a questão de castração e castração. A gente fala que é o calcanhar de Aquiles, né, da proteção animal, isso. O controle populacional é importantíssimo as prefeituras, o poder público entender, né? Existe um estudo da Organização Mundial de Saúde, é um estudo até antigo, né? O Feliciano usava muito esse número, que a cada dólar investido, né, em bem-estar animal, você economiza 10 em saúde pública, né? Porque você consegue equilibrar essa balança. E, na verdade, muitas vezes o gestor ele acaba nem entendendo isso, às vezes nem por maldade, mas às vezes por falta de orientação mesmo, por falta de ter um técnico nessa área, né? Dentro da área que você atua, Vanessa, qual que você acha que é a maior dificuldade enfrentada? Queria registrar aqui também o nosso parceiro Julinho Casares, acabou de entrar aí, né? Julinho, obrigado aí por ter entrado, a gente sabe da correria que foi para você estar aqui hoje, então obrigado mesmo, cara. Boa noite, desculpa interromper aí, mas só boa noite a todos, obrigado, Danilo. Entrei aqui, daqui a pouco eu falo com vocês aí, mas é um prazer estar aqui hoje. Vanessa, qual que é a dificuldade que você mais encontra aí? A dificuldade que eu vejo ainda é sobre maus tratos, mais do que até, assim, na verdade, uma coisa é ligada à outra, né? Maus tratos e abandono, eles estão, né, super ligados. Então, a maioria das notificações que eu recebo abandonaram o cachorrinho, apareceu um cachorro aqui e tal. Eu estava, inclusive, poucos minutos antes de entrar na reunião, resolvendo de um cachorro que está, né, nesse frio, dormindo na rua, enfim. Então, eu acho que essa questão do abandono também, mais do que ainda no meu caso, da minha ONG, da conscientização sobre a adoção responsável por posse, né? No meu caso. Mas é claro que eu observo os meus colegas e eu vejo a dificuldade que a maioria tem nessa questão da pessoa adotar por impulso às vezes. Por mais que a gente faça uma triagem rigorosa, ainda é muito complicado. E claro, né? O meu sonho é aquela coisa também da gente ter drogas anestésicas mais seguras na hora de uma castração, né? Uma coisa que evite efeitos colaterais ao futuro, porque a gente sabe que às vezes falta verba nessa questão de investimento na saúde na hora da castração do bicho. Então, infelizmente, eu entendo a situação, mas que seria realmente um sonho meu e que a gente conseguisse ter drogas mais seguras, procedimentos completamente indolores para os animais, e é isso. Obrigado, Ana. Daqui a pouco a gente volta de novo aí com o nosso bate-papo. Queria chamar o Julinho aí, agradecer mais uma vez. O Julinho faz um trabalho muito bacana aí também na Record TV, que leva a conscientização, mostra muitas ações de resgate, explica tanto a questão do bem-estar animal e mostra, né, uma outra realidade aí que até então era pouco vista na televisão e também na questão aí dos animais como um todo, né? O Julinho tem um amor muito grande. Quem já viu as fotos dele com os animais, que são animais lindos aí, os malamutes do Alasca. Julinho, eu queria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho aí, que é enorme também, né? O Julinho atua em diversas frentes aí, dá suporte, dando aí visibilidade para o trabalho de muitos protetores. Já acompanhou a gente também em várias ações. Então, mais uma vez, obrigado aí, Julinho, pela presença. Danilo, obrigado pelo convite. Acima de tudo, parabéns a todos que estão aqui hoje envolvidos. Eu sei que todo mundo faz um trabalho muito legal que está aqui. É um prazer, então, estar falando dessa causa tão linda aí, né? Que a gente é apaixonado, acima de tudo, pelos animais, né? Em geral. E como o Danilo falou, hoje a gente tem alguns quadros na Record TV, alguns quadros que são comportamentais, que a gente mostra o comportamento dos pets e dos tutores, né? Como que é essa interação,
como melhorar, né, a convivência entre os pets com os tutores, que é muito importante, né? Enfim, depois de uma adoção também, como, né, adotar da melhor forma possível para o cachorrinho não ter uma qualidade de vida aí complicada em casa e os tutores também. Então, a gente tem um quadro que é mais focado para a causa animal, que é o SOS Pet, que inclusive o Danilo já participou com a gente também algumas vezes. A gente acompanha muitas denúncias de maus tratos, a gente acompanha resgates de cães na rua, abandonados, ou muitas vezes a gente vai até a casa da pessoa que foi denunciada para acompanhar esse resgate, né? O delegado Bruno Lima também participa sempre com a gente também, então é um trabalho muito legal que a gente mostra para o pessoal de casa e conscientizar, né? E quem puder denunciar. Então, tem vindo aí por uma plataforma da Record TV muitas denúncias a partir desse quadro que a gente tem na Record, então tem sido muito legal, e a gente acompanha de tudo, e aí depois disso a gente destina esses cães aí para uma ONG e depois para uma nova casa. Então a gente tem feito um trabalho muito legal na causa animal. Hoje eu tenho aí uma família de pets de quase 40 cachorros, né, ficam no meu sítio, a gente tem um espaço para eles lá, todo feito com muito amor, carinho, e todos eles recebem o mesmo tratamento. Então o amor que a gente tem pelos pets em geral é muito grande. Então é um prazer estar aqui falando dessa causa tão bonita, porque a gente está todo dia na batalha, né, para dar uma qualidade de vida melhor para todos eles e conscientizar as pessoas que querem adquirir um novo membro para a família e pensar muito, se planejar, né, que é muito importante se planejar muito antes de ter um cachorro em casa, né? A gente sempre fala ali na TV, quando está finalizando os quadros, a gente sempre fala que é importante se planejar como se fosse ter um filho, né? A gente não pode só, é bonitinho, quero trazer para casa, adotou, trouxe para casa, só que não tem as condições para dar uma qualidade de vida para o bichinho, porque ele que sofre e no final, às vezes, é até abandonado. E isso é muito ruim e é o problema que a gente tem hoje. Então, a gente sempre conscientiza, mesmo que a pessoa queira ter o cachorrinho, espera o melhor momento ali da vida da pessoa, se ela tiver as condições, aí sim pode trazer um novo membro. Então, muito legal. Ô, Julinho, eu queria ver com você, perguntar para você também, né, a importância aí das figuras públicas, né, de se engajarem, né, hoje tem várias figuras públicas que já participam, mas no caso específico, você, a Vanessa, né, o delegado Bruno, que são pessoas aí que têm um grande número de seguidores, admiradores, fãs, né, a importância de utilizar isso para fazer essa conscientização, para trazer essa conscientização. E aproveitar também, né, outras pessoas que quiserem fazer pergunta entre os participantes também aí, fiquem à vontade, né? Se porventura tiver alguém acompanhando por rede social e quiser trazer alguma pergunta para esse debate, também fiquem à vontade. Legal, Danilo. Eu acho que a importância é muito grande, né, dos influenciadores, não só do segmento pet, mas em geral, né, passarem essa consciência, né, do que é ter um pet em casa, dos trabalhos, né, que a pessoa tem quando tem um pet, dos cuidados especiais, do que a pessoa pode fazer, independente de classe social, né? Então todo mundo pode ter um pet, mas a partir daquele momento que você vê que você tem a condição de dar ali um bem-estar para ele estar dentro dos padrões ali de cuidados, né? Então eu acho que todo mundo tem um grande peso aí nessa influência. Eu sempre tento passar da melhor forma possível, né? Porque a gente tem diversas pessoas no Instagram, a gente às vezes alcança pessoas de lugares diferentes, longe, né? E pessoas de todo tipo. Então a gente precisa conscientizar e sempre passar a melhor informação possível para que as pessoas entendam melhor como funciona a causa animal, como é cuidar de um bichinho, o que ela precisa fazer se ela presenciou maus tratos. E aí sempre bater naquela tecla que maus tratos não é só bater no animal, e sim deixar ele sem comida, amarrado, exposto ao sol, chuva. Então tem várias outras coisas que englobam, né? E aos pouquinhos esses influenciadores, essas pessoas que estão na causa vão mostrando isso, e as pessoas às vezes mais velhas ou até mais novas que estão já na rede social também vão aprendendo e vendo coisas que não sabiam antes. Então acho que é de suma importância e todo mundo tá junto nessa causa. Eu tenho visto, né, que a causa cada vez mais tem tido um apelo muito forte, muito legal, e isso é muito bonito, né? Por mais que a gente tenha ainda muita dificuldade aí, muitos maus tratos, pessoas
que acabam fazendo coisas horrorosas. Tem muitas pessoas do bem que estão se unindo para mudar essa história aí. Sim. Você, Vanessa, você acha dessa importância dessas pessoas, né? Utilizarem aí dos meios, né? Para estar podendo trazer essa causa tão grande, né? Danilo, é essencial tanto a união, né, dos protetores, das ONGs, claro, né, as pessoas que fazem um trabalho sério, correto, com prestação de contas, enfim, e das pessoas, dos influencers. Eu comecei, como eu falei, comecei a resgatar bicho, eu tinha 17 anos. Naquela época, a gente não colocava muito esses casos em redes sociais. Os casos sempre existiram, só que não era tão explícito como é agora. Hoje, qualquer coisa está em rede social, então a gente consegue, né, ver o que está acontecendo. Então, assim, é de extrema importância a gente ter a união das pessoas que são ativas em rede social, da nossa família, observar no nosso bairro, às vezes você está caminhando com a sua cachorra. Não, eu sou imã, né, para essas coisas, né? Para protetor, qualquer saco de lixo preto é bicho, né? Então, assim, a gente vai observando tudo ao nosso redor e eu já salvei um monte de bicho nessa questão, assim, nessa hora de passear com a cachorra, por exemplo. Então, eu acho que agora a gente vai conseguir muito, assim, a gente já conseguiu muitos avanços, né? A gente, eu participei do primeiro ato contra a vivissecção no Brasil, que foi contra o Instituto Royal, onde a gente conseguiu salvar, naquela época, um monte de beagles, e teve a união de muita gente. Até hoje eu me arrepio, assim, porque lá a gente esquece qualquer indiferença, todo mundo se une por uma causa, e é isso que a gente tem que fazer, se unir pela mesma causa, falar a mesma linguagem, bem-estar animal sempre, que é algo que a gente sempre prega na ONG, e influenciar as pessoas. A gente tem que impactar a sociedade, e não adianta, enquanto não tiver leis severas, multas, tem que ter multa financeira ali, multa cara, que a pessoa maltratou, tem que pagar isso, e é caro. Eu tenho certeza que na hora que mexer com o bolso, as pessoas vão começar a mudar. Com certeza. Rosângela, a Ampara, ela eu brinco que ela é praticamente o Oscar, né, dos artistas, né, porque tem muitos artistas que apoiam a causa. Eu já acompanhei as exposições que são feitas da Ampara, que, por sinal, são lindas as fotos, né, as inúmeras exposições que são feitas, os calendários também, e vocês também têm essa consciência de trazer essas figuras públicas, né, esses artistas, e na verdade assim, a gente acompanha, né, porque são artistas que são ligados de alguma maneira a causa e o bem-estar animal, né? Exatamente, essas celebridades, né, os artistas, tanto da TV, do cinema, do teatro, que são genuinamente ligados a essa causa, apoiam, né, apoiam todo o nosso trabalho, acreditam naquilo que a gente fala e acabam nos ajudando muito a disseminar essas ideias, né? Como a própria, como foi falado anteriormente, a Vanessa falou, o Julinho falou, a gente precisa dessas pessoas para falar. Essas pessoas estão na mídia, né? E nem sempre uma celebridade ela sabe das coisas desde o início. Muitas vezes ela faz alguma coisa que não é por maldade, né? Por exemplo, vai viajar, monta num elefante, tira foto com um animal silvestre. A pessoa não sabe o que ela está fazendo. Ela ama os animais. E quando ela recebe uma orientação, né? Ela acaba falando depois, olha, não deveria ter feito isso, mudei. Então, existem, por exemplo, hoje em dia, celebridades de turismo, não querendo mudar o foco do que a gente está discutindo, mas que antes faziam, né, turismo e montavam nos elefantes, e hoje eles sabem, eles vão para os lugares onde tem elefantes e falam, olha, eu não vou montar, né, eu estou na Tailândia, mas eu não vou montar no elefante, porque eu sei que o elefante, para ser montado, passa por um treinamento XYZ. E essas pessoas acabam sendo muito sinceras e passando para os seus seguidores, né, influenciando, né, daí vem o nome influencer, de uma maneira muito positiva e de uma maneira muito sincera. Isso que é o mais importante, né? Ninguém nasce sabendo das coisas, ninguém tem a obrigatoriedade de saber de tudo, mas é importante a gente sempre estar passando a informação e essas pessoas estarem passando a informação para os seus fãs da maneira mais sincera possível. E a Ampara acredita nisso também, né? Que essas pessoas do bem, que já fazem o bem e que ligam muito e trabalham muito com a questão de bem-estar animal, de proteção animal, do respeito ao animal, passem isso da forma mais sincera possível para os seus seguidores. Muito bacana. Rosângela, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né? Porque a gente falou toda essa questão
do envolvimento, e o que teve uma grande repercussão foi a questão da Ampara Silvestre, né, a atuação que vocês tiveram no Pantanal, que repercutiu aí em diversos países o trabalho que foi feito, foi feita uma grande captação, que foi possível aí permitir a recuperação, e vocês têm pessoas até lá, né, ainda mantendo o acompanhamento e o tratamento desses animais, né? Sim, foi um trabalho em conjunto, um trabalho em parceria, né? Quando acontecem esses grandes desastres, é impossível você trabalhar sozinho. Então, tinha um grande contingente de voluntários, de veterinários, de profissionais, empreendimentos turísticos locais que também abriram suas portas para receber esses animais, empreendimentos de fauna que já tinham no local, né? A parte do IBAMA, a Defesa Civil, bombeiros, outras organizações. Então, foi um trabalho em conjunto, em parceria, onde a Ampara, obviamente, teve uma grande captação de recursos, ajuda de pessoas que doaram individualmente, empresas que doaram, e conseguiu fazer um trabalho magnífico, né? Numa hora que, infelizmente, a gente não tinha uma organização ali para lidar com toda aquela magnitude daqueles incêndios que aconteceram no Pantanal. O trabalho perdura até hoje, então as equipes ainda estão trabalhando lá, animais estão sendo reabilitados, né, em tratamento, os animais filhotes que foram resgatados estão sendo cuidados até poderem ser reabilitados e reintroduzidos, né? Nem sempre você pode reintroduzir um animal na natureza, mas você pode libertar, fazer uma soltura mais branda, que a gente chama, né? Soltar numa área mais protegida. Então, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que vai se estender, né? Porque a gente precisa se preparar, infelizmente, para os próximos episódios de incêndios que vai acontecer. Provavelmente, por causa dessa mudança climática, a gente vai ter sempre, né, invernos mais secos, menos chuva, toda essa questão que a gente tem, né, no Brasil hoje em dia, também dos incêndios criminosos. Enfim, a gente tem que se preparar e trabalhar em parceria com os outros órgãos para tentar diminuir os danos de um possível incêndio que possa ter nesse ano mais para frente. Mas o nosso trabalho continua e foi um trabalho de grande desafio e a gente parabeniza todas as pessoas que estiveram envolvidas, não só a Ampara, né, todos os colaboradores e voluntários, mas todas as outras organizações que trabalharam lá e que ainda estão trabalhando até hoje. Maravilha. Obrigado, Rosângela. Queria chamar o André Sano agora, que está quietinho aí desde o começo. O André, né, para quem não conhece, o André da empresa que produz, entre as inúmeras, né, as ações, a Magnus, né, que é uma marca muito conhecida e que tem um trabalho social muito grande com animais carentes, né, em prefeituras que atendem animais carentes também. Então, eu queria, André, que você colocasse para a gente um pouquinho do trabalho que é realizado, né, por vocês. Sim, boa noite todo mundo. Eu sou o André da Admax, tá? Eu sou do marketing social. A gente tem justamente esse departamento na empresa para cuidar de causas sociais, né? A gente tem o Instituto Magnus de Cão Guia, a gente tem ações voltadas para idosos, para pessoas com deficiência e, lógico, para a causa animal. E a gente, enquanto iniciativa privada, a gente entende e reconhece o trabalho das ONGs e dos protetores do Brasil todo, né? Então, por isso que a gente desenvolveu um programa chamado Lojista Solidário, onde a gente junta o lojista parceiro nosso para fazer uma campanha de arrecadação de ração, né, para beneficiar um protetor ou uma ONG da localidade. E, depois dessa campanha, a gente da Admax faz uma doação também para aumentar ainda mais o volume arrecadado. Com essa campanha, a gente consegue ajudar os protetores e as ONGs da causa animal e a gente consegue divulgar o trabalho deles e plantar uma sementinha do bem, que a gente fala, nos lojistas, porque aí eles passam a ajudar não só quando estão em campanha, mas também fora do nosso incentivo, vamos dizer assim, né? E voltando, né, ainda para a causa animal, a gente alimenta bancos de rações, né? Você falou aí que a gente tem um trabalho junto com as prefeituras. Algumas prefeituras possuem banco de rações, que é uma lei municipal que habilita aquela prefeitura a receber uma doação de pessoa física ou jurídica para que ela distribua essa doação para ONGs e protetores cadastrados nesse banco de ração. Então, foi uma maneira que a gente viu para ampliar ainda mais a nossa ajuda para a causa animal, porque a gente vai lá, faz uma doação
de um montante um pouco maior para aquela prefeitura, e aquela prefeitura distribui para as ONGs e para os protetores cadastrados na base dela, né? Então, a gente já fez essa doação para diversas prefeituras. As prefeituras que não têm esse banco de ração se veem incentivada e criam um banco de ração para receber a nossa doação, e posteriormente eles vão trabalhando, né, o banco de ração com incentivos para que outras empresas e outras pessoas doem para esse banco de ração, para que elas distribuam esse alimento para as ONGs e para os protetores. Então, a gente ajuda, enquanto iniciativa privada, dessa maneira, né? Entendendo o trabalho que os protetores e que as ONGs fazem de recolher os animais da rua, de resgatar, né? De alimentar eles, de dar o abrigo para eles por um tempo, até que eles encontrem um lar. E a gente também, lógico, não faz somente essa campanha de arrecadação, a gente incentiva a adoção consciente nas redes sociais, né? A gente faz todo um trabalho também nas redes sociais incentivando essa adoção. E o que eu acho muito legal também do Dezembro Verde, que a gente está falando do não abandono de animais, né? Só que o que eu estou trabalhando agora numa ação nova da Admax, ligada com a marca Fórmula Natural, é incentivar, orientar pessoas a adotarem ou a ter um manuseio de cães com deficiência, cães ou gatos, né, de animais com deficiência ou animais idosos. Porque também a gente vê um número grande, crescente de abandono nesse sentido. O animal, ele sofreu um acidente, ficou paraplégico ou teve que amputar uma perna, o tutor, infelizmente, abandona, deixa na clínica, deixa numa ONG. Então, a gente quer fazer um trabalho de conscientização para que os nossos veterinários parceiros orientem o tutor a como cuidar desse animal, caso ele tenha sofrido um acidente, ou caso ele queira adotar um animal com deficiência, a gente orienta e a gente incentiva isso, né? E a gente também busca famílias carentes, né, com um poder aquisitivo ali, financeiro um pouco mais debilitado, a gente busca essas famílias que têm esse perfil de animal, ou idoso, ou com deficiência, e a gente ajuda com o fornecimento de ração. Então, eu acho que é legal também a gente se atentar para esse perfil de animal também, que é muito abandonado e que muitas vezes ficam nas ONGs também, né? E se tratando dos idosos, eles ficam nas ONGs e as pessoas não adotam, não tem tanta oportunidade de ser adotado, porque não tem um olhar com tanto carinho para esses animais. Então, é isso que a gente quer mostrar, a gente quer dar visibilidade e a gente quer ensinar as pessoas a como cuidar e por que adotar um animal que tem deficiência ou que seja idoso. E só para complementar, Danilo, você disse para a gente falar de algumas políticas públicas, né, que a gente conhece ou que a gente tem alguma ideia assim para incentivar. Eu converso com o Brasil todo, né, então eu entendo o trabalho de ONGs, o trabalho de associações para a causa animal. Tem um trabalho muito bonito em Santa Catarina, Itajaí, que o Estado, né, foi desenvolvido por uma policial desse presídio. É um presídio de Itajaí, onde os cães eram abandonados ao redor desse presídio, né? E a policial começou a resgatar esses animais e fez um canil dentro do presídio. O que ela faz com esses animais? Esses animais servem de pet terapeutas, né, ou coterapeutas, para os presos. Os detentos, eles precisam limpar o canil, tratar bem dos animais ali, dar banho, vermifugar, enfim, dar todo o tratamento que o animal precisa, e isso já serve como uma redução de pena do presidiário. Então, a gente está juntando a causa animal, a gente está juntando mais um local aí do Estado para guardar o animal, e a gente também está fazendo bem para as pessoas, né? A gente, eu digo, eles com aquele projeto ali de Santa Catarina. Eu estou indo para lá, depois que terminar essa pandemia, eu estou indo para lá para conhecer melhor, para ajudar eles de alguma forma e incentivar outros estados a fazer o mesmo, né? Então, eu já estou aqui contando para vocês, caso vocês não tinham conhecimento, que é um trabalho muito bacana, que eu acho que, enquanto poder público, deveria ser olhado de uma forma
com mais cuidado para isso e de que forma que pode ser aplicado no estado de São Paulo, por exemplo, ou em outros estados. Poxa, muito bacana. Agora, eu queria que você colocasse um pouquinho para a gente, né? Como que esse segmento entrou, né, através na Magnus, essa preocupação da questão social. Porque assim, nós acompanhamos em diversas situações, claro que toda empresa, toda indústria, ela tem que visar lucro, porque ela busca isso, né, até para geração de emprego, geração de rendas, enfim. Agora, como que surgiu a ideia de criar esse apelo social? Vem muito do presidente da Admax, tá? Isso aí, desde o início da Admax, sempre algumas ações foram voltadas tanto para o comercial quanto para o social, né? Por exemplo, o Cão Magnus, que a gente tem, que é um Bernese, que é o embaixador da marca Magnus. Ele, quando ele não está fazendo evento ou fazendo merchan, né, que ele faz na Ana Maria, ele está fazendo visita assistida em instituições como hospitais de câncer, ele está visitando ala de pediatria em hospitais, está visitando creche. Então, assim, esse lado social já vem muito antes e não só com a causa animal, né? É igual eu falei, a gente tem ações voltadas para ajudar idosos, casas de repouso, a gente tem ações voltadas para ajudar pessoas com deficiência. Sempre a gente busca, nas nossas ações sociais, mais ou menos esses públicos que são, digamos, esquecidos pela sociedade ou até pelo poder público ou pela iniciativa privada. Então, a gente tem esse olhar sensível para isso, né? E, lógico, nós sendo do ramo alimentício para cães e gatos, a gente também tem um olhar para a causa animal. Então, a gente decidiu, cada empresa tem a sua política, né, de como ajudar a causa animal. A nossa política para ajudar a causa animal é ajudando junto com os nossos lojistas, porque assim, essa campanha de arrecadação de ração, o que a gente entende? A empresa tem uma força, né? Estamos juntando a força da empresa, a força do lojista, a força da ONG e o principal, a força da sociedade, da comunidade. Então, quando a gente faz essa campanha de arrecadação de ração, a gente está chamando a sociedade para contribuir. Tá? Então, a gente já bateu um recorde aí de 7 toneladas em um mês arrecadados. Então, a gente está falando isso de uma única cidade, né? Que foi Santos, na Baixada Santista. Mas a gente está falando também de arrecadação de 1 tonelada, arrecadação de 500 quilos, para essas ONGs, porque a gente não exige que a ONG, para participar da campanha, tenha o CNPJ. A gente faz com protetor, com associação, com grupos. A gente, lógico, só se certifica de que esses grupos e essa associação faz um trabalho bem feito, né? Ele resgata o cão da rua ou o gato da rua e depois trata dele bem e coloca para adoção. A gente se certifica que eles fazem um trabalho bem feito para ajudar. Então, eu acho que você perguntou como que veio, né, essa veia. A veia social já existe na Admax e cada caminho que a gente foi seguindo, a gente foi vendo qual que era a necessidade daquele público, seja a causa animal, seja os idosos ou as pessoas com deficiência. Poxa, muito bacana. Gente, eu queria saber, por exemplo, se alguém, entre vocês, alguém quer tirar alguma dúvida, quer falar com outro participante, quer trocar experiências de tudo que foi colocado aí. De repente, uma dúvida que surgiu com outro participante, alguém quer complementar alguma coisa, queria que vocês ficassem à vontade aí também, tá? Para se perguntar entre vocês. Deixa eu só me colocar à disposição de todos vocês que são da causa animal, são protetores e têm ONGs. O meu canal, vocês podem pegar direto com o Danilo. E se vocês tiverem alguma também sugestão para a gente enquanto iniciativa privada, se tiverem algum pedido de ajuda que a gente possa ajudar de alguma forma, fiquem à vontade, tá? Sempre que chega pedido para a gente, que não está desenhado nos programas sociais que a gente tem na empresa, a gente avalia com carinho e vê de que forma que a gente pode ajudar. Legal. Eu recebi uma incumbência hoje aqui também, como o Maurici falou no começo, né, da reunião, de estar falando aí pelo Feliciano, que era um dos nossos convidados, que não pôde estar presente aí.
porque foram 12 anos que nós trabalhamos juntos, né? Tive a oportunidade de trabalhar com o Feliciano durante os 3 mandatos, e onde foram aprovadas as principais leis da proteção animal, né? Entre elas a lei Feliciano, que eu mencionei no começo, que proibiu a matança indiscriminada nas carrocinhas de centro de controle de zoonoses e instituiu a figura do cão comunitário, né? Muitas pessoas às vezes confundem, falam, proibiu a eutanásia? Não, eutanásia nós temos 2 veterinárias aqui, eutanásia é uma situação, o que nós temos a situação da matança indiscriminada era que lá atrás, né, nós acompanhamos isso, eu vi em loco, em diversas prefeituras, coisas que hoje nós não conseguimos imaginar, né, mas quantas câmaras de gás foram lacradas onde esses animais eram mortos, acompanhamos casos de animais que eram mortos afogados em caixa d'água, com paulada. Então, assim, essa lei ela veio para criar um norte na proteção animal. Muitas pessoas falavam que era impossível, porque havia também uma questão econômica, né? Você imagina uma prefeitura que tinha um contrato com uma determinada empresa que matava X animais e destinava X carcaças de animais, e aí você quebra essa indústria, digamos assim, e institui que, olha, a partir de agora vocês têm que criar políticas públicas, castrar, fazer feira de adoção. Então, foi uma revolução muito grande, foi uma dificuldade grande para aprovar essa lei. E para a gente ter uma ideia do significado dessa lei, hoje ela já está presente em 23 estados no Brasil. A mesma lei, com o mesmo texto, foi aprovada em Portugal e no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Ela está em vigor no estado do Colorado. Então, a gente vê isso, né? A diferença que essa lei fez na questão da proteção animal. Quantas vidas foram salvas? Porque era mais prático. Eu recolhia um animal saudável e esse animal, se o dono não aparecesse em 15 dias, ele era, né, supostamente sacrificado. Então, animais saudáveis eram mortos. Por quê? Porque era mais simples, né? Você não tinha trabalho, havia uma cultura lá de trás que mostrava isso, e aí você tinha uma resistência até dos próprios veterinários que trabalhavam nas prefeituras, porque eles faziam isso há anos, e quebrar essa lógica foi muito difícil. E, na época, foi, mais uma vez, a questão do aspecto econômico, né, que se colocou na balança, dizendo, olha, vocês gastam X, né, para matar e para fazer a destinação, e se fizer uma política pública eficiente, vai ter uma questão de economia. E foi através disso que foi aprovada essa lei no ano de 2008, né, que é a Lei 2.916, que ela vigora até hoje, ela está na cartilha do Ministério Público do Estado de São Paulo, e é utilizada até hoje. Muitas vezes as pessoas, quando nós nos deparamos com algumas situações, né, o cão comunitário hoje ele tem uma lei que protege ele, que é o cão comunitário, é aquele animalzinho que está na praça, castrado, identificado, não faz mal para ninguém. Ele não tem um dono em si, mas tem um cuidador, tem aquela senhora que coloca água, coloca comida, tem um animal no ponto do táxi que o taxista cuida. Então, assim, ele é feliz ali, ele faz um controle populacional, porque outro animal não ocupa aquele espaço, e assim ele consegue viver e ser uma figura garantida. Ele deu a abertura também para criar aquela questão do cão dentro dos condomínios, que havia uma polêmica, né? Pode, não pode, pode, não pode, o condomínio pode delegar sobre isso, e foi uma grande abertura. Nesses 12 anos, eu até anotei aqui, porque são leis importantíssimas, né? Foi criada a Nota Fiscal Paulista Animal, a Nota Fiscal Paulista Animal, que beneficiou várias entidades de proteção animal, que conseguiram se cadastrar e conseguiram receber recursos através dessa lei. A Vanessa mencionou, né, a questão que foi o Instituto Royal, a militância que envolveu muita gente, né, e também são essas 2 leis, né, que teve a lei, o PL Antitestes, né, que foi a lei 15.316 de 2014, que proibiu o uso de animais em testes de produtos cosméticos, higiene pessoal e perfumes no estado de São Paulo. Foi uma lei revolucionária, porque a gente fala assim, toda lei que ela envolve a questão da indústria, né, quando você pega uma indústria e você coloca para ele que, olha, isso aqui não dá mais para fazer, né, você não pode fazer isso, existe método substitutivo. Quando teve aqui a CPI dos maus tratos na Assembleia Legislativa, foi uma luta muito grande,
porque a grande maioria das universidades não matavam mais animais para estudar um cadáver. Não tinha sentido. Se você tem método substitutivo, usa o método substitutivo. As universidades americanas, canadenses, as universidades que têm as maiores notas no ENAD, elas já não utilizam mais esse método. E aí são ruins essas universidades? Não, se você tem um outro método para usar, por que você usa isso? Infelizmente, essa questão ela não avançou por questões políticas, mas o PL antitestes e o PL que proibiu a criação de animais para extração de pele, né, foi mostrado na época que teve esse projeto, e quando nós colocamos o vídeo tirando a pele da chinchila viva no estado de São Paulo, não teve ninguém que tinha condições de se colocar contra um projeto de lei, porque haviam só 2 empresários que praticavam essa atrocidade e que era considerada legal. Óbvio que você não consegue monitorar dentro de uma fábrica se ele tira a pele desse animal vivo ou morto, né? Mas você tem pele sintética, né? Você tem lã sintética para fazer um substitutivo. Não tem mais sentido no século XXI a gente fazer uma discussão nesse aspecto. E nós tivemos também, além do PL antitestes, a Lei 16.303 de 2016, que criou a Delegacia Eletrônica da Proteção Animal, o DEPA. Essa lei, quando o Feliciano desenvolveu, ela tinha um aspecto muito peculiar, porque a nossa briga sempre foi para que as cidades tenham delegacias voltadas para a questão do meio ambiente, do bem-estar animal. Mas a gente sabe que, na realidade, na prática do nosso país e do estado de São Paulo, as delegacias que já existem, elas têm falta de pessoas, falta de viatura. Então, acabava sendo um cenário um pouco utópico. E qual que seria o caminho? Usar uma estrutura que já existia. Então, hoje a pessoa ela entra no site da Delegacia Eletrônica da Proteção Animal, lá do DEPA, ela faz a denúncia, ela tem espaço para se identificar ou não se identificar, anexar vídeo, anexar foto da agressão, e essa denúncia ela é encaminhada para a delegacia da área e é dado um prazo para que seja tomada uma providência, inclusive sobre pena de prevaricação da autoridade policial que não dá andamento nesse inquérito, porque se existe uma denúncia, se existe um indício de crime, né, a lei fala que tem que ser apurado. Então, com isso, conseguiu monitorar muitas situações. É claro que existe aí uma dificuldade muito grande ainda. O último projeto que foi feito teve uma polêmica muito grande, que era o PL 31, as pessoas acompanharam, que proibia o embarque de animais vivos pelo Porto de Santos. Eu tive a oportunidade de acompanhar de perto esses animais no porto, a situação que esses animais são submetidos para irem 40 dias de viagem num navio para serem abatidos no sistema halal na Turquia, sendo que essa mesma modalidade de abate existe no Brasil. Então, era uma coisa que não existia sentido. Nós tínhamos 6 empresários, 6 pecuaristas, e assim, você tinha um número enorme de animais sofrendo. Para quê? Para enriquecer uma pequena minoria. E por que nós estamos falando isso, né? Porque são leis importantíssimas que foram aprovadas e que nós temos, como pessoas públicas que estão aqui, né, essa data para relembrar essas leis, para que elas não se percam. Existe no parlamento, em São Paulo, uma dificuldade muito grande de você passar leis que envolvam a questão dos animais. Muitas vezes, você tem, como em todo lugar, como você tem em Brasília, você tem pecuaristas que dificultam questões relacionadas aos animais. Então, assim, o dezembro verde, ele vem como um momento para a gente sentar nesses meses, manter as conquistas que nós conseguimos até aqui e buscar novos ambientes. Para vocês terem uma ideia, né, teve 2 projetos aí que passaram, foram sancionados pelo governador, né, que foi, primeiro, que autorizou a caça no estado de São Paulo, sobre o argumento de ser controle populacional, sendo que você não pode terceirizar um controle populacional, sendo que o Estado está aí para isso. Então, quando você autoriza um abate de javali,
Um cachorro de caça, ele não sabe distinguir um javali de uma capivara, um javaporco, um cateto, um porco silvestre. Então, ele acaba destruindo isso. E acabou sendo uma irresponsabilidade muito grande por parte do Estado aprovar uma lei que cria isso. E um outro ponto polêmico também, que foi a terceirização do Zoológico de São Paulo, né, que faz um trabalho muito grande aí na preservação, na continuidade de espécies, recuperação de espécies ameaçadas em extinção. Então, esse foi um pouquinho do apanhado que nós conseguimos nesses 12 anos do mandato do deputado Feliciano na Assembleia Legislativa, e que a gente procura manter agora com essa data importante desse projeto do Maurici, que é um passo inicial. E eu queria agradecer muito vocês, né? Queria que a gente levasse isso para frente. O Maurici está chegando aqui também, para não perder isso, né? Eu acho que cada um de vocês tem um trabalho fantástico dentro disso, dentro desse espaço todo que vem sendo mantido. E eu queria ouvir de vocês um pouquinho aí agora. Vanessa. Estão me ouvindo agora? Estou ouvindo, agora eu estou. Essa cachorra aí Bom. está faltando a minha, estou com saudade dos meus aqui. Ai, né? Tão gostosinho, completa a gente em tudo, né? Nossa, o Julinho que eu diga, né, Julinho? Como é que cabe tanto cachorro aí? Putz, Danilo, eu tenho em casa, hoje eu tô morando em apartamento, né? Então tenho 2 pequenos aqui, mas a maioria fica no meu sítio, em Boituva, né? Então lá tem espaço para eles, mas assim, a gente fica com saudade, né? Porque geralmente eu vou 2 vezes por semana. Eu dou um pulo no meio da semana e no final de semana sempre tô lá para matar a saudade. Não, maravilha. Diga, Vanessa. Bom, só vou acrescentar o que o André, eu achei muito interessante isso sobre a ajuda que eles, né, dariam para uma família de classe baixa no suporte deles terem um animalzinho ali deficiente. E isso é uma coisa que eu sempre falo, porque a gente sempre quer doar o bicho para as pessoas que vão ter condições financeiras, que é uma das questões que eu sempre abordo na hora da adoção, né? Você vai ter no mínimo R$200 todo mês para sustentar aquele animal, né? Mas a gente não pode se esquecer que as pessoas de bom caráter, as pessoas que amam os animais, elas podem ser ricas, mas elas podem ser pobres também, né? Eu sou uma pessoa que eu cresci na periferia e rodeada de bicho, né? Eu cresci com o pé no barro e os cachorros no barro comigo também, né? Então, eu acredito fielmente que a gente pode se unir num projeto, de repente, para as pessoas. Todo mundo pode ter um bicho, né? É claro que demanda, sim, condições psicológicas, físicas, né, estruturais e financeiras. Só que eu acho que aí parte para um projeto onde a gente consiga tanto ajudar as famílias, né? Já que tem vários projetos que ajudam com cestas básicas, né, com auxílios. E nessa questão também delas terem um bichinho e a gente conseguir ajudar com, às vezes, um tratamento veterinário, né, com a vacina anual, com a comida, com a ração, né? Nesse caso, que é de extrema importância, né? Essas pessoas também terem animais, porque às vezes eu vejo uns questionamentos assim, a pessoa não tem condições e a pessoa não quer doar o bichinho também, então a gente tem que ver um outro lado também nessa situação, né? E eu achei muito interessante isso que o André falou também. Outra questão que você mesmo falou, Danilo, da questão de zoológico, né, daqui de São Paulo, que eu conheço um pessoal que trabalha lá, também médicos veterinários incríveis. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito nessa divulgação também de lugares que fazem essa preservação, né, de animais em extinção, né? Não é todo zoológico que é requinte de crueldade, a gente está acostumado com alguns tipos de ativistas na internet sempre crucificando os profissionais que trabalham com essa área. A gente tem que abordar, eu no papel, né, de médica veterinária, sempre abordar essa questão que nem tudo é como se falam, como se mostram aí. A gente tem lugares horrorosos, tem sim, mas não é simplesmente pegar os animais que estão nos zoológicos e soltar na natureza. E isso que o influencer que está lá não entende e acaba denegrindo a imagem das pessoas que fazem um trabalho sério
na preservação de espécie, né? A gente tem um zoológico de Brasília que ele é referência em bem-estar animal, né? O E zoológico tem do espécies Rio, que né? tem lá que não tem em lugar nenhum no mundo, né? O próprio E então acho que Globo Repórter de sexta-feira passada mostrou um trabalho fantástico que está sendo feito tanto no Zoológico de São Paulo, com o mico-leão preto, que praticamente tinha desaparecido, né, da nossa legal. fauna silvestre, quanto o Zoológico do Rio de Janeiro, que está fazendo, passou por uma readequação, que hoje muitos dos antigos zoos estão sendo transformados em santuários, onde você abre para uma visita assistida não invasiva, como os zoos antigos, mas até para trabalhar com essa questão da educação ambiental, que é importantíssimo. Totalmente. Né? Tem criança que não sabe o que é uma arara, gente. Sim. Então, assim, as crianças elas precisam conhecer todos os animais silvestres, selvagens, até para ela ter essa, né? Essa ambiente, exatamente, respeitar e ter esse contato visual com o bicho, né? Então, é de extrema importância de impacto social que tem esse tipo de lugar, sério, mas que realmente tem alguns lugares que precisam ser reestruturados, mudar a administração, né? A gente sabe que tem muito lugar que a verba é desviada, então eu acho que nessa questão que a gente também tem que se unir para ter essa preservação e essa valorização de lugares que são legais. Maravilha. O Esdras entrou, o Esdras conseguiu chegar aí, né? Cadê o Esdras? Caiu, será? Ele estava no lugar? Bom, o Julinho estava... o Esdras entrou agora, figura. Conseguiu chegar aí, Esdras? Tá mudo. Aí, agora acho que foi. Agora foi. Aí, quem que você estava resgatando agora, Esdras? Eu não estou familiarizado. Quem que você estava resgatando? Tá vendo aí? Eu fui em São Paulo hoje, cara. Eu fui na Caramba. Veste Casa. Tá dando para ver aí de boa? Eu não tô te vendo. Tô vendo? Não? Tá vendo? Eu não sei se eu sei mexer aqui. Não tô te vendo ainda. É que eu tô me vendo. Você tá se vendo? Olha lá, tá escrevendo aqui, ó. Estamos vendo sim. Ah, então ótimo. Então tá todo mundo vendo. Eu queria que você falasse um pouquinho aí também, né? A maioria do pessoal da proteção animal conhece o trabalho que você faz, né? E das dificuldades que você enfrenta, né? E a gente está falando um pouco aqui hoje dessa questão de ter um mês, né? Para a gente estar trazendo esse tema à tona e estar alinhando ideias, discutindo ideias. Legal, legal. Primeiramente, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Para quem não conhece meu trabalho, não difere muito de todos os outros protetores de ONGs do Brasil, onde nossa ideia é amparar o animal em situação vulnerável até que ele possa encontrar um novo lar. E falando-se de dificuldades, a grande dificuldade que a gente tem, infelizmente, é de encontrar um bom lar para esses animais. Eu tive recentemente, agora domingo, nem 5 dias atrás, numa casa de um acumulador em Andrelândia, onde tinham mais de 100 animais em situação vulnerável, magros e tal, e eu não recebi um e-mail pedindo para adotar. Então, assim, se tivesse sido um canil clandestino, certamente teria travado a minha caixa de e-mail com a quantidade de pessoas querendo. Então, uma das dificuldades muito grandes das ONGs e protetores é na questão da adoção, porque quanto mais a gente doa, mais a gente consegue ajudar. É claro que tem a questão financeira e tal, mas se não existir a rotatividade nos abrigos, a gente não conscientizar a galera em adotar, infelizmente esse acaba sendo até o nosso maior problema, porque é daí que vem a superlotação dos locais, né? Então é de grande valia, sim, que se tem um mês, que a gente possa lidar com isso, né, todos os anos, nas escolas e tal, mas que tem um mês que a gente trabalhe com isso de forma efetiva. E é importante esse ponto, tanto que o Esdras tocou, né? Acho que é uma realidade que o Esdras enfrenta, a Vanessa também, né? Nós tivemos uma situação de um canil de Golden, que eu acompanhei a Vanessa, e é aquela situação, né, Vanessa? Antes de ir, já tem gente pedindo cachorro, né? Quando o cachorro é de raça. A gente fez um com o Esdras quase morreu lá, porque era uma mulher meio desequilibrada lá. Só que assim, o cachorro nem tinha saído de lá, já tinha gente pedindo, querendo adotar. E é uma dificuldade, porque aí você pega o que a gente estava conversando agora há pouco, né? O trabalho que é feito aí, que o André citou. Você pega um animal deficiente,
né? Eu brinco que o vira-lata canela fina, ele morre no canil, porque ninguém quer, né? Você pega um porte pequeno, num canil clandestino, como nós fizemos, eu tive uma situação que foi divulgado o meu telefone, quase que eu tenho que trocar o número, porque assim, as pessoas ligavam e queriam o que queriam, e aí você não respondia, a pessoa ficava brava e não adotam. Então, assim, a Vanessa que tem abrigo, o Esdras que eu conheço, os espaços lá também, a dificuldade que enfrenta, e muitas vezes as pessoas não entendem, né? As pessoas procuram a gente, querem, mas não sabem que é impossível, que, né? Num caso desse, 100 animais, o que você faz com 100 animais depois se você não tem rotatividade? Até com campanhas, tudo bem, você sensibiliza naquele primeiro momento, mas depois as pessoas esquecem que esses animais eles vão continuar vivendo nesse abrigo, né? E passa, e tem vacina, tem castração, e aí tem toda uma lógica, não acaba no momento que você resgata. Na verdade, começa no momento que você resgata, né, Esdras? E Vanessa? Esse caso de Andrelândia, exclusivamente, eu trouxe 35 animais. E aí está um exemplo de que eu sou obrigado a, entre aspas, escolher o que eu sei que eu vou conseguir já encaminhar para um lar. Não que os outros que ficaram lá não vão receber o tratamento. De forma involuntária, eu tenho ajudado as meninas, mas as meninas que estão lá mesmo de linha de frente, fazendo de tudo por eles e tal. Mas os que eu trouxe são o quê? Os pequenos, nenhum tem raça, são todos caramelos, inclusive. São pequenos e fêmeas. Infelizmente, os machos de porte grande e os pretos, eles não são adotados. Eu tenho animal no meu abrigo com essas características, assim, à torta e à direita. Além disso, tem o problema de ser devolvido, né? Eu tenho o caso da Clarinha, por exemplo, que foi devolvida depois de 4 anos, meu. Ela viveu 4 anos com uma família e depois voltou para o abrigo. Ou então, adotar um animalzinho filhote com 4 meses e devolver ele com 2 anos de idade, sabe? Ele pegou toda aquela fase jovem, filhote com a família, se acostumou com o jeito e aí volta para o abrigo. Isso é muito triste. Para conseguir doar de novo, é muito complicado. E os paralíticos, né, deficientes, tem os ceguinhos e tal, mas é até mais fácil de doar. Agora, paralítico, tetraplégico, enfim, é muito difícil. Eu tenho alguns casos, mas assim, que eu conto no dedo que a pessoa de fato queria um animal tetraplégico ou paralítico. Hoje mesmo nós levamos para São Paulo o Choquito. Ele tem sequela de sinomose, vai ser filho único e tal, então ele tem um certo espasmo e a pessoa queria um animalzinho mesmo com sequela. Então, assim, acontece, mas não é normal. O corriqueiro é quando eu faço um vídeo do abrigo, assim e tal, apareceu um animal ali de raça e a galera já foca, eu quero aquele. Tira um print, coloca seta e fala, eu quero aquele e tal. Então, a adoção é muito importante em qualquer projeto social, onde necessita ter essa rotatividade para poder acolher um novo animal, né? E assim, a demanda de pedido de ajuda é absurda. Nós que temos redes sociais, a gente sabe que faz esse trabalho, assim, é ruim a gente falar não, mas é absurdo. Eu não sei quanto você recebe, mas eu recebo assim, cara, muito, do Brasil inteiro, sabe? E tem casos que eu queria poder ajudar, mas se eu perder a mão, eu não consigo dar conta dos animais que eu abrigo aqui, né? Então é bem complexo, bem difícil. Eu trava também, Vanessa. O Instituto trava também. Nossa, e assim, mexe com o nosso psicológico, né? Sim. Porque a gente vai dormir pensando naquilo, a gente acorda pensando naquilo, a gente fica no mal-estar pensando quando a gente não consegue ajudar. As pessoas acham que a gente não quer ajudar porque não quer ajudar. Cara, é muito difícil lidar com as pessoas, né? E eu fico muito mal também, mas como ele disse, assim, a mesma coisa, o perfil porte médio, animal preto, adulto, a maioria está na minha casa, inclusive, né? A maioria acaba adotando, de tanto ficar insistindo na adoção, sabe, parece uma humilhação. O bicho está passando por uma humilhação. Aí eu falei, chega, não, a bombom, pezinho, acabou, fica tudo para mim, né? Mas quando eu pego animal de raça, eu priorizo até doar para pessoas que já têm aquela raça, até porque elas já conhecem doenças da raça, né? Vai, o bulldog, bracocefálico, é uma bomba, é lógico que vai dar problema respiratório futuramente, a gente sabe, a pessoa tem que ter um poder aquisitivo até melhor para, de repente, vai ter um BO ali, né? Então, eu já procuro encaminhar para lares que a pessoa já tem a raça, já sabe dos problemas da raça, e assim eu vou tentando, né, direcionar esses animais mesmo. Mas realmente também é muito raro a pessoa querer adotar um animal
eu resgatei uns Weimaraners, foi ano passado, Sim, e lembro. eles estavam amordaçados, você lembra? Sim. Eu tenho o Choco, o Choco tá comigo ainda, o Diego tá comigo ainda, então eu tenho 3 animais que não doei, dos Weimaraners. E pelo porte, a pessoa até se interessa porque é de raça, e aí quer levar para sítio, mas sítio é aberto, não tem como eu doar um animal que viveu sempre preso, doar num sítio que é completamente aberto. Então, às vezes, o perfil também não encaixa, e eu não desovo meus animais, né? Eu não saio empurrando a adoção. Pelo contrário, eu realmente faço de tudo, sou aquela pessoa chata, mas justamente para não ter esses problemas com devolução, não quero mais o bicho. Claro, acontece, sai da nossa... Tem hora que o ser humano, a gente, né, é difícil de lidar e a gente nunca vai conhecer 100% das pessoas, mas é bem mais raro, né? E tanto é que o gatil da ONG, acho que a maioria das pessoas nem sabem, mas é na minha casa, sou eu que limpo, sou eu que trato, sou eu que medico, porque não tem nem como levar os gatos lá onde eles ficam no hotelzinho, porque cai a imunidade. Só 60 cachorros latindo 24 horas, os gatos ficavam doentes, não tinha como eu doar os gatos, né, gripados, enfim, com a imunidade baixa. Então, o gatil da ONG, tô até falando para vocês, é na minha casa, então sou eu que faço todo o protocolo de cuidados dos gatos do Instituto Petivan. Muito bacana isso daí. Eu achei interessante, teve uma live que você fez, Esdras, e a gente até comentou um pouco aqui na abertura, né? Que fala dessa questão da mudança desse perfil, a importância que são todas pessoas, né? São pessoas esclarecidas, as que estiveram no começo, que saíram, são formadores de opinião, e a importância de ter essas pessoas com essa característica discutindo a questão do bem-estar da proteção animal, né? Trazendo aí para o Dezembro Verde, e até usando um exemplo aí que o Esdras usou numa live dele, falando, né, que o nosso estereótipo de protetor era a velha dos gatos dos Simpsons, né, Esdras? Infelizmente, né, cara? Tem muito preconceito ainda. Na verdade, tem várias clínicas veterinárias, por exemplo, que não atendem protetores, né? E é uma triste realidade, entendeu? A gente tem que tentar conscientizar a população também de que ela tem que fazer parte desses projetos, porque a ONG é uma coisa muito... chama a ONG lá para ajudar, sabe? Chama a ONG lá. Só que, tipo, quem é essa ONG? Quantas vezes você foi lá ajudar essa ONG, sabe? Quantas vezes você participou de algum projeto que essa ONG fez, se voluntariou, quantas vezes você doou para essa ONG? Então, essa conscientização de entender o que é a ONG, porque muita gente acha que ONG é um órgão público, e que tem dinheiro público, e que daí é praticamente obrigado a atender. Falou, mas é ONG. Então, pois é uma ONG, é uma organização não governamental, que não recebe absolutamente nada, e que se você não ajudar, eu não consigo te ajudar. Então, essa conscientização é importante, tirar, né, essa questão do acumulador. Acaba tendo muito disso ainda, é bem complicado. Maravilha. Gente, eu queria voltar para o deputado Maurici aí, né? Eu gostaria de agradecer vocês ficaram, eu sei que da agenda que todo mundo tem aí, parar esse tempo aí, cada um dentro da sua atividade, e a gente quer dar continuidade a esse projeto, a essa iniciativa, como eu falei, né, no início, que isso, na verdade, ele não termina hoje, ele começa, né? Se a gente levar isso para frente, transformar esse mês, trazer a questão da política pública, eu falo que todo problema começa na falta de castração. Se nós tivéssemos castração, até o Feliciano tinha uma frase que ele usava, que até brincava, as pessoas falavam, Feliciano, você é contra a venda de animais? Ele falou, não, a questão não é ser contra a venda. Ele falou, meu sonho é que faltasse vira-lata para doar, que custasse R$3.000 e que tivesse uma fila de espera de 30 dias. Né? Aí sim eu ia ser favorável, porque seria um sonho de consumo, né? E a gente só consegue através do controle populacional. Né? Nós temos estudos aí que uma cadela não castrada, através dos seus descendentes, ela vai aí em torno de 6, 7, 8 anos, ela vai ter aí 6.000 animais. Né? Então, você imagina, animal que deixa de ser castrado. Oi, Ivan. Não, e fora assim, a série de doenças que a gente sabe que pode ter um animal não castrado, né? Quando a gente fala de castração, a gente fala
de solução de controle populacional, e a gente fala de doenças, né? Um tumor de mama em fêmea, né? Um tumor de próstata em macho, uma piometra nas fêmeas. Então, assim, castração é um ato de amor, né? Isso que as pessoas têm que entender também, porque ainda tem a questão das pessoas terem medo, de repente, do procedimento cirúrgico, tem a questão de homem que é machista e acha que o cachorro vai... Enfim, a gente já lida com tanta coisa, já li cada coisa na internet que é absurda e bizarra. Tem que ter também campanhas explicando os benefícios de uma castração também, porque tem algumas coisas aleatórias, mas eu acho que falta coisas mais incisivas também, né? Sim. O Esdras, eu queria colocar um ponto para você, né, na questão, você que foi vereador aí pela causa animal em São José dos Campos, né, da sua experiência e o que isso ajudou na questão da proteção animal, né, e, de repente, os deputados que estão com essa bandeira, o que podem estar ajudando também? Olha, Danilo, eu vou ser bem sincero para você, tá? Quando eu ganhei a eleição, eu tinha 19 anos e eu fui o terceiro mais votado e o segundo mais novo da história da cidade. E isso, infelizmente, acabou causando uma reação negativa nos colegas. Então, assim, o medo deles era que eu fizesse um trabalho muito forte e que eu viesse tirar a cadeira de um deputado da cidade. Então, eu fiquei... Peraí que estão me ligando aqui. Então, assim... Tá ouvindo? Tô vendo sim. Agora tô. Então, eu fiquei muito engessado no tempo que eu passei ali. E como vocês sabem, tudo depende da tramitação do presidente da Câmara. Se ele deixar o projeto na gaveta, o projeto vai ficar. Então, eu tenho muito para conseguir aprovar projetos e tal. Se não fosse, de fato, o meu trabalho como instituição social, se eu dependesse da Câmara, eu não ia fazer absolutamente quase nada. Uma coisa que eu fiz que foi muito bacana e que está se perpetuando foi o IPTU solidário, mas não é um fundo que a prefeitura tira dinheiro de alguma secretaria, como da saúde ou do meio ambiente, para poder pagar esses custos. É realmente a população que doa, mas não é obrigatório. Então, por exemplo, a gente arrecadou no primeiro ano R$714 mil, e esse valor foi revertido em castração no CCZ, para a população carente. O problema é que isso não afeta os animais em situação de rua, né? Então, falta um trabalho para fazer o quê? Captura, castração e devolução. Isso tinha que ser responsabilidade da prefeitura. Eles colocam nas costas do protetor. Ou seja, quando eles liberam as castrações, tem algum valor que vem desse IPTU solidário e tem alguma emenda também. Enfim, eles juntam vários valores e pagam essas castrações. E aí eles disponibilizam 1 ou 2 por CPF, se eu não me engano, e para as ONGs eles disponibilizam tipo 10. E aí eles falam, quando a gente pergunta no Instagram, lá nas redes sociais, o prefeito fala, tá, e os animais em situação de rua? Aí ele fala, não, isso daí a gente tem parceria com as ONGs. Mas, só aqui em São José nós temos cerca de 80 mil animais em situação de rua. Então é óbvio que a ONG não vai dar conta. Eu creio que a prefeitura deveria fazer um canil com, sei lá, 100 canis rotativos. A fêmea entra, passa pelo pré-operatório, castra, faz o pós-operatório e solta microchipada e castrada. E pega mais. Porque aqui já tem um CCZ com os animais abrigados para adoção. E a gente sabe que a demanda é gigantesca. Se fizer um com 10 mil vagas, vai lotar em um mês. Então, a ideia da rotatividade é para um médio ou longo prazo a gente conseguir, de fato, ver uma mudança efetiva. Então, assim, não basta você ter ideias e boa vontade. Tem que ter a maioria dos votos da casa, tem que ter o executivo para poder pôr o dinheiro, porque você pode fazer o projeto e ele ser aprovado. Se a prefeitura não executar, ele vai ser só um projeto aprovado, né? Então é muito complexo tudo isso. Eu, como instituição, eu fiz muito, absurdamente muito mais do que como vereador. Esdras, esses resgates, a gente tem acompanhado alguns resgates, né, que você fez em outros estados aí também, né? E a demanda que é muito grande, né, para conseguir atender isso. Queria que você compartilhasse com a gente algum caso mais emblemático aí, que de repente a gente acompanha aí, vê situações terríveis, né, de casos aí. Teve alguns que eu tive a oportunidade de participar com você aí. Caso que de repente te marcou aí de alguma maneira. Ah, cara, são inúmeros. Os casos que mais me chocam, com certeza, são de acumuladores. Eu tenho eu posso até dizer tristeza pela falta até de alguns profissionais, de fato, de psicólogos, de saber lidar com a síndrome de Diógenes.
E os familiares também não sabem lidar. Então, assim, eu tenho quase, sei lá, uns 15 casos de acumuladores. Tem a Dona Yara, a Dona Cidinha, casos que eu levei para minha casa para tratar do idoso na minha casa, sabe? Tem o seu Severino que caiu, bateu a cabeça. Então, assim, os casos de acumuladores, para mim, são os casos que mais mexem comigo, porque além dos animais viverem numa precariedade total, ninguém sabe lidar com aquele ser humano, cara. E aí, quando a gente faz um resgate desse, o choque de retirar esses animais é muito grande. Então, assim, são os casos que mais mexem. Agora, era né? Era um acumulador com mais de 100 cães, um idoso, teve AVC, pegou Covid, está internado, os animais começaram a se matar, enfim. Então, os acumuladores são casos bem complexos de serem resolvidos e tristes. E desses outros estados aí, como é que faz para dar conta, Esdras? Ó, de outros estados, eu banco a conta, cara, porque eu não consigo fazer muito, né? Então, por exemplo, eu tratei de uma cachorra que ela tava com o rosto aberto, assim, em Recife. E aí agora a gente terminou o tratamento dela, castramos, vacinamos e eu vou trazer ela para cá de avião, que ela é bem igualzinha, porte médio, tenho certeza que eu vou conseguir um lar para ela. Ou, por exemplo, tem outros casos que eu pago o hotel à distância. No Nordeste, ô Danilo, tem várias ONGs, vários projetos, mas a demanda é muito maior do que aqui. Eu sinto isso, cara. Eu sinto. Não é que não tenha bons trabalhos lá. Tem inúmeros. O problema é que eu sinto que a demanda é muito maior. Além de que existe a questão dos animais de porte grande lá. Então, Ceará, Recife, assim, eu sempre que eu posso eu ajudo, porque a demanda deles é muito alta. O tanto tipo de ajuda que eu recebo, eu sei que eles devem receber assim o triplo. Então, quando eu posso, eu vou lá e eu estendo a minha mão. Mas é difícil, né? É muito difícil. Queria passar Mas agora... já trouxe animal da Bahia, vixe, vários. Sim, vários aí. Queria passar agora para o deputado Maurici aí, para dar os encaminhamentos. Danilo, para mim foi um bálsamo ficar ouvindo tudo que eu ouvi aqui hoje, nessa quase 2 horas que nós estamos conversando. Vários insights aí de políticas públicas que a gente pode propor, sugerir. Eu ri um pouco aqui quando o Esdras falou aí do legislativo, né, do projeto de lei que você apresenta e que se não tiver vontade política não anda. Estou falando isso, Esdras, porque o próprio projeto de lei do Dezembro Verde, assim, não foi um projeto que a gente criou, não. O projeto já estava protocolado aqui na casa há bastante tempo. O que a gente fez foi catar ele lá da gaveta e fazer o trabalho de aprovar e transformar em lei. Então, isso que você falou veio ao encontro do que a gente sentiu aqui. E uma coisa assim, mais bacana ainda, é que pegar um projeto de lei que não era de autoria da gente, mas que estava lá protocolado e fazer ele virar lei, e depois o governador sancionar, foi um caminho. Mas não é um caminho que encerra nada, pelo contrário, para nós é um caminho que abre. Abre para ver se a gente faz com que, de fato, o dezembro, que já é um mês que vocês consagraram como um mês de ações pela causa animal, contra maus tratos e contra o abandono, ganhe mais força, ganhe mais peso, e seja de fato um mês onde a gente possa concentrar as ações. Então, eu quero agradecer muito a você, André, Julinho, Vanessa, Esdras, mas também a Rosângela, ao Bruno Lima, que já participaram aqui conosco, né? O André Sano, o Feliciano, viu, Danilo, que infelizmente está lá hospitalizado e que certamente poderia estar aqui com a gente. Quero fazer uma menção ao Paulo, a Zezinho, o Leonel, o Chicão, a Verinha, a Natividade, a Miriam, a Toninha, o Toninho Colônia, ao Joel, ao Sensei Fausto, ao José Edmar, ao Otávio, a Ana Carolina, ao Júlio Duarte e a você, Marcela, que participaram conosco aqui. Mas queria pedir a vocês se a gente podia nos encontrar periodicamente para que vocês pudessem avaliar os compromissos que a gente está assumindo aqui hoje com vocês e tocar adiante a ideia de transformar o Dezembro Verde num mês com cada vez mais peso voltado para essa nossa ação. E se a gente podia se encontrar periodicamente. Queria ver se a gente consegue ampliar a ideia dos bancos de ração.
Queria ver se a gente podia ampliar a ideia de transformar a ideia da castração em credenciamento de clínicas em todos os municípios, juntar a ideia da castração para além da causa animal também como uma questão de desenvolvimento local. Queria ver se a gente podia recuperar essa ideia, Esdras, aí, que você fez aprovar aí em São José dos Campos, do IPTU. Queria ver se a gente juntava isso com outras iniciativas e discutir com cada município, com vereadores, com quem já está na causa animal, mas fundamentalmente atrair outros atores para essa causa. E seria muito legal se a gente pudesse, de alguma maneira, sistematizar esses nossos encontros. Vou devolver você, Danilo, para dar voz e encerrar a atividade, mas ver se a gente consegue sistematizar essa nossa conversa e dar consequência a ela, para além do que vocês já fazem, que, olha, não é fácil, não é pouco, não é suficiente, mas sem dúvida é muito. Nunca vai ser suficiente, né? Muito obrigado a todas, a todos e boa noite. Vamos adiante, Danilo. Obrigado, Mauricio. Gente, eu só posso agradecer vocês por tudo, né? Acompanhar a gente até essa hora. A gente sabe da agenda de cada um, a dificuldade que cada um teve aqui. E queria abrir aí para as considerações finais, começando aí com a dama aí, né? A Vanessa, que está aqui para as considerações finais. Gente, muito obrigada. Foi um prazer ouvir todos. Com certeza agreguei mais conhecimento. É sempre bom essa troca de experiência. É muito importante também ver a situação de outros colegas protetores também. Estamos todos no mesmo barco. Tudo que for para ajudar os animais, contem comigo. Obrigado, Vânia. Julinho. Bom, Danilo, eu queria agradecer a todos aí que participaram, até pelo trabalho que cada um faz, né? A gente tem uma luta aí muito grande, né? E eu conheço o trabalho de cada um aqui, eu sei que é um trabalho árduo e que acaba sendo muito difícil de resolver, né? Então, cada dia é uma nova guerra e uma luta, mas é um prazer estar aqui, eu estou à disposição também para o que eu puder ajudar, sabem disso, que a gente tem um espaço aí na TV também para mostrar e conscientizar cada vez mais. A gente luta para ter um espaço maior e que cada vez mais as pessoas se conscientizem e que os nossos bichinhos aí tenham melhor qualidade de vida. Então, queria agradecer a todos e contem comigo também. Obrigado, Julinho. O parceiro André Sano, obrigado por ter participado com a gente aí dessa iniciativa. Leva um abraço lá para todos aí, que continuemos essa parceria. E são ótimas iniciativas como essa que tem que ser replicadas aí para outros segmentos da indústria. Obrigado pelo convite, foi muito enriquecedor ouvir todas essas ideias e eu me coloco à disposição, tá? A Admax está à disposição aí para poder ajudar da forma que a gente conseguir aí a causa animal. Maravilha. Esdras. Gente, obrigado pela oportunidade. Desculpa o meu atraso, tive que ir lá, a gente está quase conseguindo comprar a van, acho que vocês devem ter visto, então por isso que eu tive que ir na Veste Casa hoje. Mas não pude ouvir a todos, cheguei bem no finalzinho, mas eu acho que eu pude agregar um pouco. Espero da próxima chegar do começo para poder ouvir tudo que vocês têm para falar. Beijão no coração, até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Não tem como agradecer vocês, cada um, pela força que vocês fizeram. Obrigado mesmo, de coração. E continuamos ampliando essa corrente, essa teia do bem aí em prol dos animais, né? A luta é árdua e se a gente unir forças, nós vamos cada um aí somar, um aprender com o outro. Eu acho que eu aprendi muito aqui hoje também com todos vocês, com o trabalho de cada um. Então, eu só tenho que agradecer, parabenizar mais uma vez o deputado Maurici pela iniciativa e que nós possamos aí dar continuidade nesse trabalho e fazer o dezembro verde, o janeiro verde, fevereiro verde, fazer o ano todo de bem-estar e proteção animal. Obrigado, boa noite, gente. Boa noite. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite, gente. Tchau. Valeu, obrigado, boa noite.